Cremos que o Senhor nos reuniu aqui nessa noite, Pai amado, com um propósito que vai além do nosso entendimento, e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor quer destravar algumas coisas nas nossas vidas para que nós possamos ser mais eficazes no reino, para que nós possamos ser mais eficientes dentro das batalhas espirituais. E eu entendo, Pai, que o Senhor quer forjar em nós uma estrutura mais firme, mais forte, para que possamos suportar não só aquilo que está vindo ao longo dos anos, a nível de batalha espiritual, Senhor, mas também tudo aquilo que nós já estamos enfrentando na atualidade. Senhor, como o Senhor disse para Jeremias, que se ele não conseguia correr junto com os homens, o que se diria correr junto com os cavalos? Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa abrir os nossos olhos e o nosso entendimento, que nessa noite, Pai amado, os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nessa noite, Pai, possa nos fazer olhar para nós mesmos, ó Deus, e gerar dentro de nós um arrependimento sincero, verdadeiro, para que nós possamos, ó Pai, abandonar os nossos maus hábitos, abandonar, Pai querido, o pecado, abandonar, Senhor, tudo aquilo que nos impede de sermos os guerreiros que o Senhor quer que sejamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti para que os Teus anjos estejam operando aqui neste lugar, para que anjos ministradores, anjos guerreiros, Pai, estejam atuando aqui nessa noite, quebrando tudo aquilo que são forças inimigas que se opõem contra o nosso aprendizado, e quebrando e pondo por terra, Senhor, toda a investida dos demônios, ó Pai, para trazer sono, para trazer distração, Senhor, em nome de Jesus. Que tudo isso seja quebrado, Senhor, e nós aplicamos o sangue de Jesus entre nós e as hostes demoníacas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, passa com teu poder, Deus, sobre a vida de cada um de nós, Pai amado, nos limpando de tudo aquilo que durante essa semana, durante esse dia, Senhor, possa ter nos contaminado, possa ter vindo, ó Pai, até mesmo com o propósito de nos roubar do que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, Deus. Senhor, e em nome de Jesus nós clamamos a Ti, Pai, pelo Teu sangue, Pai, aspergido nessa encruzilhada. Senhor, paralisando todos os demônios, ó Deus, em nome de Jesus, tudo que se estabeleceu, Pai querido, nessa encruzilhada. Pai, em nome de Jesus, nós também clamamos a Ti, Deus, para que o Senhor trabalhe nos nossos familiares, aonde eles estiverem, ó Pai, guardando as suas vidas, protegendo, Pai amado, as nossas casas, os nossos pertences, os nossos bens, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Clamamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor nos capacite, Pai, para que sejamos ousados, intrépidos, ó Deus, como intercessores, como os guerreiros do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós amarramos a força do valente que se levanta neste lugar, ó Pai. Senhor, e em nome de Jesus, nós ordenamos ao valente que solte tudo aquilo que pertence ao reino do Senhor e que é nosso, na autoridade, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que seja o Senhor a nos blindar nessa noite, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 5, verso 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Risca na sua Bíblia, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo?
Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, mais uma vez, né, a palavra olha. Entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, risca homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca no 7º dia, diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Não é novidade para nenhum de nós, né? Que desde que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, nós estamos inseridos numa batalha espiritual. E quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós tivemos, né, o entendimento dessa batalha que nós estamos. E essa batalha, ela é muito real. E a ponto de muitos de nós termos, né, até mesmo a visão do nosso inimigo, do Senhor nos abrir os olhos a ponto de nós termos um tete a tete com o inimigo. E o que eu quero falar nessa introdução aqui, que hoje é uma aula de introdutória, tá, gente? É que existe alguns trâmites dentro da guerra e nós precisamos saber o que nós vamos fazer para nos mantermos preparados, para nos mantermos firmes. A palavra em Efésios, no capítulo 6, no verso 13, ela fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, né? Então, o propósito do Senhor não é só que nós entremos em batalhas espirituais, em guerras, mas o propósito do Senhor é que a gente, além de vencer, a gente se mantenha firme e inabalável depois de vencer, né? Depois de ter travado a guerra. E nós vemos aqui que Josué estava ao pé de Jericó. A palavra nos fala que Josué estava ali, Jericó ficava num vale. E Josué provavelmente estava atrás de alguma pedra, de alguma rocha lá, ou atrás de alguma moita de folhagens lá, de árvores, sei lá. O que é que havia ali, onde Josué estava escondido. E Josué, ele estava olhando, ele estava observando, ele era um guerreiro, um estrategista, e com certeza o olhar de Josué, naquele momento, né, como um guerreiro, era um olhar natural, de como um general, e como um general que está olhando, estudando os seus oponentes, e Josué, ele está ali naquela, né, observando todas as coisas. E se nós queremos vencer, se nós queremos ser bem-sucedidos dentro das batalhas que, como intercessores, nós vamos travar,
nós precisamos criar o hábito de olhar. E olhar o quê? Olhar para onde? Como que nós vamos olhar? E por que nós vamos olhar? Olhar no sentido, o que olhar, né? Olhar no sentido de observar as situações, observar os quadros que estão à nossa frente, porque o mundo espiritual, ele não brinca, e ele é estratégico, e na nossa falta de sabedoria, de experiência, nós perdemos batalhas que poderíamos ter vencido pelo fato de não termos parado para olhar e para observar. Queridos, quantas vezes, né, a gente, como intercessor, dentro de um ministério, nós não paramos para observar, para olhar aquilo pelo qual nós temos que orar, né? De repente se levanta uma situação dentro da igreja, dentro do ministério, e é passado para a intercessão o que é para orar. Mas dentro disso, nós precisamos pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me deixa olhar e observar sobre essa questão que está sendo passada. Um exemplo disso. De uns tempos para cá, quantas pessoas foram acometidas de alguma enfermidade, né? Foi uma atrás da outra. Gente que até mesmo foi parar em hospital, né? Nós, como intercessores pelo ministério, então vou interceder, vai lá, começa a orar: Senhor, em nome de Jesus, eu apresento fulano, eu apresento ciclano, a tal situação, tarará, tarará. Mas você parou para observar, para olhar o que está acontecendo? Que ataque é esse contra a igreja? O tipo de ataque contra essas pessoas ali, especificamente falando, que vão estar ali, que você está apresentando diante do Senhor. Você parou para perguntar para o Senhor, né? Senhor, eu estou olhando aqui a questão desse ataque de enfermidade. Me revela quais são os demônios que estão atuando dentro desses ataques. E quantas vezes, né, a gente faz uma oração generalizada, uma oração sem parar para estudar a situação, né? Olha, nós temos agora, nesse final de semana, esse projeto aí do batismo, o projeto lá com os adolescentes, e estamos orando por isso. E isso foi uma das coisas que Deus me chamou a atenção, porque eu, né, não prestei atenção, eu não fiz o que tinha que fazer. Peraí, primeiro eu tenho que parar e olhar. Vamos olhar o território para começar, onde vai acontecer o projeto. Né? Quais são as entidades que rondam o lugar? Espiar, né? Senhor, eu estou olhando o quê? Está olhando o território. Se você está olhando o sítio aonde vai acontecer a situação, o evento. Senhor, o que eu preciso enxergar aqui no sítio? Além da casa, né? Falando fisicamente, que tem uma piscina, que tem uma descida assim, que é perigoso, né?
as crianças caírem ali, rolarem por ali, apesar de que elas já estão acostumadas. Mas o que eu estou observando para colocar em oração aquilo que vai trazer proteção para quem está lá. E a palavra nos fala que o Senhor se manifesta ali com uma espada na mão. Queridos, ninguém mais, né, do que Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Ele se apresenta como príncipe. E aqui, os teólogos, né, muitos falam, era um príncipe, um anjo específico, um anjo, né, de outra patente. Não, era o Senhor, porque esse ser que aparece para Josué, quando Josué se prostra diante dele e o adora, ele recebe a adoração. Anjo não recebe adoração, mas esse aqui recebeu a adoração. Então era o Senhor em pessoa se apresentando para Josué como Jeová Sabaote, Senhor dos Exércitos. E a primeira estratégia que ele dá para Josué, porque quando nós estamos em batalha, em guerras, e principalmente, né, dentro da intercessão, nós vamos ter que pedir ao Senhor estratégia para lutar, estratégia de guerra. E a primeira estratégia que ele dá para Josué: descalça a sandália dos seus pés, porque o lugar que estás é santo. Em primeiro lugar, o lugar estava santificado pela presença viva do Senhor manifestado. E é do chão que vem o alicerce, o fundamento, o embasamento, né? O chão, ele simboliza o fundamento. E quando você está com seus pés calçados, você não sente o chão, né? Você precisa tirar o sapato para poder sentir ali aonde você está pisando, o chão que você está pisando. E chão para nós fala de fundamento, de base. E o pé é a parte do corpo que mais está intimamente, né, relacionado com a terra, com o físico, com o natural. E o nosso pé está associado à estabilidade e movimento, e indica humildade, símbolo de lamentação, mas é sinal também de reverência e adoração. É sinal da nossa dependência, da dependência do homem em relação a Deus, né? Quando nós descalçamos os pés dentro de um lugar onde o Senhor fala para nós, é santo, porque a presença de Deus está ali, nós estamos nos rendendo ao Senhor, demonstrando ao Senhor a nossa humildade, demonstrando ao Senhor a nossa dependência dEle, e estamos em posição de reverência, de adoração. E outra coisa, sapato. O que é o sapato? O sapato representa o que está moldado ao nosso pé. A forma que acompanha o nosso feitio, né? O nosso pé, os nossos calos ali, né? Se você pegar pessoa que tem joanete, o sapato dela vai ter vai estar formado aquele morrinho na joanete, né? Se a pessoa tem um calo no dedinho, dependendo do sapato, aquilo vai sobressair, né? Então é algo que toma o formato do nosso corpo. E Deus está falando para Josué: olha, retira de você aquilo que é habitual, aquilo que te envolve. Deus está falando
que nós estamos habituados a determinados padrões, a determinadas condutas que se tornam como o nosso sapato. E como um fundamento sobre as nossas vidas, e com ele, porque é com ele que nós caminhamos pela vida, com esses fundamentos humanos é que nós vamos trilhando a nossa vida, né? Durante quanto tempo você caminhou dentro dos conceitos, dos valores, dos fundamentos de uma cultura que é completamente errada e que hoje você entende que é errada? E você estava formatado ali, calçado com aquilo ali. E o Senhor fala, você precisa pisar no solo divino para que você sinta a presença do Senhor e seja moldado na presença do Senhor. Então, queridos, todo estrategista, ele precisa ter um conhecimento do profético, tá? E todo intercessor, ele vai se mover dentro de algo do profético, né? Seja visão, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o discernimento de espíritos, ele vai se mover dentro de algo do profético. E o Espírito de Deus, ele fala ao nosso espírito em relação às situações, para nós sermos, por nós sermos filhos de Deus, e é ele que nos leva a compreender o mundo espiritual. É o Espírito Santo que nos leva a compreender quem nós somos e o que nós temos que fazer dentro de determinadas situações. Então, uma das primeiras coisas que vai te proteger dentro de uma guerra espiritual é você tomar a atitude de antes de ir para a batalha, de antes de já entrar de cabeça, mergulhar de cabeça, é você parar para olhar, tomar conhecimento, observar, né? Buscar, espera só um minutinho, para buscar a estratégia, para buscar a direção de Deus para que você possa entrar naquela guerra. Através da oração, através da intercessão. Pode falar, Tawana. Uma vez, acho que vocês falaram que teve uma vez que estavam em batalha espiritual, vocês tomavam Santa Ceia todo dia. Isso também pode ajudar a fortalecer? Então, ou depende da batalha? Depende da direção do Senhor, tá? O Senhor é que vai nos dar a direção e nos dar a estratégia, né? Daquilo que nós precisamos fazer dentro da batalha. Mas para que a gente possa estar mais protegido e mais seguro, nós precisamos observar todo o campo, toda a situação. Como eu dei um exemplo aqui, vamos supor, você está na intercessão por uma pessoa. Você está intercedendo por uma pessoa, Deus colocou no seu coração para interceder por alguém. Aquela pessoa é uma pessoa difícil, é uma pessoa rebelde, é uma pessoa que está desviada do caminho do Senhor, ou que nunca reconheceu a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. E você então precisa, antes de começar a interceder por ela, olhar para a vida daquela pessoa, observar algumas coisas dentro da vida daquela pessoa, para que você conheça, né? E buscar a revelação do Senhor a respeito daquela pessoa, para que você possa interceder corretamente, entrar dentro da causa, da raiz do problema, da situação da pessoa, né? É como a gente fazer um mapeamento, tá? Quando a gente vai fazer... Deixa eu falar antes de mais nada uma coisa. Todo mundo que está fazendo essa aula aqui, eu espero, né, que um dia se torne um libertador.
Alguém que vai ser instrumento na mão de Deus para libertar os cativos e curar os quebrantados de coração. Trabalhar na área de libertação e cura. Então, não existe libertador que não seja intercessor, gente. Se você não ora pela pessoa que você vai ministrar, como é que você vai ministrar? Né? Se você tem lá uma ficha de mapeamento de alguém e você vai ministrar aquela pessoa, você precisa não só conhecer a vida daquela pessoa, algumas situações que aquela pessoa viveu, as legalidades que ela deu, as legalidades que foram dadas pelos ancestrais, mas você precisa, antes de mais nada, ser um intercessor por ela. Porque quem vai te dar revelações, direção e a estratégia para a libertação é o Senhor. E então, o Senhor vai nos mostrar quem nós somos e o que nós temos que fazer. A primeira coisa que você tem que entender, pelo amor de Deus, como futuro libertador, pelo amor de Deus, como intercessor, trabalhe a questão da paternidade na sua vida. Você é filho de Deus. Não importa o seu passado, quem foi seu pai na terra, o que você viveu, o que você sofreu, importa que você é filho de Deus. Sabe? Como diz o Gilberto, joga fora o mimimi. Se coloca como um príncipe. Que você tem um pai que vai te respaldar dentro daquilo que você estiver em obediência a ele. E para nós entrarmos em dimensões diferenciadas nas batalhas, o nosso foco visual muitas vezes, né, é minimizado. E nós não enxergamos a plenitude do que está sendo movido no reino espiritual. Você não está enxergando quem é que governa, né? Você sabe qual é o demônio que age nessa região aqui do Jaguaré? Já foi pesquisar sobre isso? Eu sabia, agora eu já esqueci. É mesmo. Fala aqui, Gilberto, porque senão não vai ficar gravado. Poxa. Queridos, sim, a gente está falando, né, a nível de território, a nível de batalhas de solo, a nível de batalhas territoriais, que são bem maiores, mas assim, você precisa conhecer aquilo pelo qual você vai lutar, aquilo pelo qual você vai interceder. Né? Se nós formos orar pelo bairro do Jaguaré, nós vamos precisar mapear o bairro, né? Saber mais ou menos as igrejas católicas, aonde está o foco da idolatria, onde está a questão da feitiçaria, as casas de umbanda, candomblé, magia, prostíbulos, todas essas coisas, né? E fora isso, a gente ainda tem que ver o passado. A questão de o que foi o Jaguaré? Foi um lugar onde se desovava corpos de pessoas que morriam? Aqui tinha fazendas de escravos? Aqui perto tinha a casa da amante. Pois é, aqui perto tem a casa da amante de Dom Pedro, né? Da Domitila. Sim, senzala. Então, assim, você vai mapear um território para você saber sobre o
o que você vai ter que orar e com que tipo de demônio você vai lutar. E você vai precisar saber quem está tendo domínio, como que a entidade chegou a ter domínio no lugar ou sobre a pessoa. E o dom profético, ele nos dá o acesso àquilo, né, que vem, que é bem mais antigo e que a gente muitas vezes não tem o conhecimento. Você pode até estudar a história, mas é através do profético que o Espírito Santo vai trazer a revelação daquilo que ninguém nem sabia, né? E para nós entendermos a forma de defesa que nós devemos ter em determinado local ou em determinadas batalhas, nós precisamos observar o que foi usado na região ou numa situação como instrumento de ataque, tá? Então, muitas vezes, você vai orar por uma pessoa e, às vezes, até presencial, né? Às vezes aqui, quando nós estamos aqui, você vai pôr a mão sobre alguém e interceder ali naquele momento por ela. E, de repente, você volta para sua casa e aí você não fez, né, o exercício que tinha que ser feito, que depois você tem que orar para se limpar suas armas, suas vestimentas espirituais, isso vai ser, depois a gente vai falar sobre isso, mas você volta para casa e de repente você tem um ataque de demônios na sua mente que você não sabe o porquê. Ou algum desejo ilícito, pensamentos impuros, e você fala, poxa, espera lá. Se você não tiver vigilante, querido, você vai entrar na malha do cão, vai cair na rede, né? Houve vezes, eu vou falar por mim, houve vezes em que eu fui pôr a mão sobre a cabeça de pessoas que estavam na promiscuidade ou que estavam em pecado de pornografia. E pela minha negligência, né? Apesar de saber, muitas vezes a gente não faz. Quantas vezes fui atacada por esses demônios, sabe? De ter batalha de pensamentos, de desejos, de coisas assim que eu tive que sentar, orar, pegar a Bíblia e me auto-ministrar, né? E me limpar, porque aquilo não era meu. Então, olha, tem uma irmã que eu conheço, muito mulher de Deus, uma missionária, muito instrumento na mão do Senhor. E eu me lembro que alguns anos atrás ela foi fazer uma ministração, não, foi antes da ministração. Ela ia fazer uma ministração e ela se deitou para descansar um pouco. E nesse deitar, o demônio se manifestou para ela e queria ter relação sexual com ela. E a pessoa que ali ia ministrar era uma pessoa extremamente envolvida na questão sexual. E aí ela travou uma batalha com aquele demônio antes de ir para a ministração. E ela disse que ela acordou com aqueles pensamentos e como se fosse aquela coisa em cima dela, querendo se relacionar sexualmente com ela. Queridos, eu vou dizer para vocês, o mundo espiritual, ele é real. E o diabo vem. E isso acontece, tá? Conheço pessoas que tiveram esse nível de relacionamento com demônios. Oi, Maria. De casamento, em relação antes de ministrar alguém. Não entendi. Se você vai ministrar alguém, você também tem que não fazer sexo, ficar uns 2 dias, um dia, sem fazer, para ministrar a pessoa,
Olha, Maria, a relação sexual dentro do casamento ela é pura aos olhos de Deus, tá? E você pode fazer um jejum sexual se o cônjuge concordar, né? Se o outro concordar, sim. Se não, você está blindada pelo Senhor. Mas a questão não é nem essa. A questão é o casamento. Dentro do casamento, o sexo ele é lícito. O sexo ele é blindado pelo Senhor dentro do casamento. Então, agora, se Deus, por exemplo, dá uma direção, dá uma estratégia, olha, não tenha relação sexual, porque você vai ministrar uma pessoa, vai fazer tal coisa, aí tudo depende, né, também do cônjuge, né? Mas se for do Senhor, o cônjuge com certeza vai concordar. Que mais? Eu coloquei aqui, para muitos de nós, queridos, que no passado, né, tivemos alguns tipos de problema, vício de jogo, vício de cigarro, droga, bebida, problemas na área sexual, idolatria, feitiçaria. Nós precisamos estar atentos, tá? Se essas áreas na nossa vida, elas estão trabalhadas, estão tratadas, estão resolvidas, porque quando nós nos colocamos na brecha por alguém, ou quando nós entramos em determinadas batalhas espirituais, o inimigo pode vir com tudo nessas áreas, se elas ainda forem áreas vulneráveis na nossa vida. E se nós não soubermos como lidar com elas, com esse tipo de ataque, nós vamos ter problema. É o que eu falei para você. A missionária, ela teve esse ataque do inimigo e ela tentava como que acordar e ela não conseguia, é como se ela tivesse entorpecida, não só porque ela estava cansada e tinha pegado no sono, mas era como se ela tivesse entorpecida por aquele demônio. Até que ela começou, na mente dela, ela não conseguia falar, e ela começou na mente dela a clamar o sangue de Jesus sobre ela. Senhor, me blinda o sangue de Jesus sobre mim, esse demônio não tem poder sobre mim, esse demônio não tem poder sobre mim, eu sou filha de Deus, eu tenho sangue de Jesus sobre a minha vida, o Senhor, a obra de Cristo, a cruz de Cristo tem poder sobre a minha vida. Ela começou na mente, e nisso ela teve força, conseguiu se levantar e começou a guerrear, e aí ela expulsou esse demônio. Tá? Mas Deus permitiu que esse demônio viesse até ela, pelo menos foi o que ela contou para nós na época, para que ela pudesse ver que ela não poderia estar vulnerável nessa área. Ela era uma mulher sozinha, ela era viúva, né? Tinha 2 filhas, as filhas já estavam adultas, moravam com ela, mas já estavam adultas, e era uma área na vida dela que ela não podia ficar sem vigiar. Ela não podia dar brecha, né? E o Senhor permitiu para que ela pudesse enxergar e também ver que nível de guerra ela iria travar, conhecer quem era o inimigo. Então, Deus permitiu que acontecesse, tá? Então, nós precisamos estar atentos com aquilo que faz parte do nosso passado, que fez, né, parte do nosso passado, que a gente ainda não está totalmente resolvido, ok? Porque o inimigo pode usar isso como instrumento de destruição contra as nossas vidas. E então Oi?
E é necessário nós fecharmos todas as brechas, todas as vias de acesso para proteção imediata e ficar atento em todo período, fazendo limpezas constantes em relação à nossa própria vida. E limpeza também na nossa vestimenta espiritual, na nossa armadura. Nós vamos falar disso mais para frente, tá? Outra coisa, para onde nós vamos olhar? Onde Deus quer que a gente interfira? Onde devemos trabalhar diretamente? Josué, ele sabia onde olhar para que ele pudesse ter uma estratégia de invasão. Então, ele estava ali olhando o muro, né? Porque a primeira visão de Josué era o muro, e o muro era fortificado a ponto de passar carros em cima do muro. Pessoas moravam naquele muro, né? Tinha casa naquele muro. Raabe, a casa de Raabe era no muro da cidade, né? Então, Josué sabia para onde ele tinha que olhar. Mas ele estava olhando aquele muro com um olhar natural, com o olhar de um guerreiro e pensando, como é que eu vou derrubar essa muralha? A gente não tem nada, instrumento nenhum, não tem armas, né? Específicas, armas bélicas, né? Naquela época não tinha um míssil, não tinha nada. Hã? E aí, é verdade, ele... Hã? Não tinha drone, não tinha nada. Então, se eu puser a escada ali, né, para o pessoal subir, até o pessoal subir, já derrubaram a escada. Aí já lançaram aqueles negócios que lançava fogo, lançava óleo quente, né, aquelas catapultas lá que lançava aquelas coisas. E a nível de mapeamento, seja de pessoas, seja de territórios e até mesmo de situações que nós estamos vivendo, outras pessoas estão vivendo, nós precisamos conhecer a história e buscar a revelação e a direção do Senhor para entrarmos nas batalhas. E muitas vezes, queridos, nós entramos em lutas que Deus não nos quer nelas e nós sofremos ataques, sofremos retaliações por entrar em lutas que Deus não quer para nós. Eu posso falar isso de cadeira. Comprei muitas guerras, muitas lutas, entrei em períodos de jejum e intercessão por pessoas que estavam cheias de brechas, por pessoas que não queriam verdadeiramente se consertar. E sofri por isso. Tive ataques por causa disso. Então, nós precisamos saber onde, né, nós temos que olhar. Nós temos um exemplo na Bíblia, lá em 1 Samuel 30, Davi em Ziclag. Ele, antes de ir atrás de quem atacou a cidade, ele foi buscar ao Senhor, né? Ele foi pedir para o Senhor, Senhor, onde eu devo olhar, né? E é muito interessante se ele fala para Deus assim, ele não fala para Deus onde, ele fala para Deus, eu devo ir atrás. E o Senhor fala para ele, pode ir que você vai ser bem-sucedido. Pode ir, vai atrás que você vai vencer, né? E então nós precisamos, quando nós estamos nesse onde eu devo olhar, nós precisamos parar para ouvir o que Deus está nos falando, onde Ele quer que nós estejamos interferindo. No mundo físico ou no mundo espiritual. Porque a segurança espiritual para nós, ela está atrelada à sensibilidade e à obediência em nós ouvirmos a Deus.
tá? Nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir o que Deus está falando conosco a respeito das batalhas espirituais, a respeito de algumas situações nas quais muitas vezes nós queremos entrar porque estamos comovidos com o outro, né? Ou porque nós queremos entrar porque nós nos achamos, né? Nós somos os intercessores, nós somos os guerreiros, queridos, mas muitas vezes Deus não quer. Senhor, onde eu devo olhar? E como eu devo olhar? Queridos, esse como, muitas vezes, a maneira como nós olhamos determinadas situações, ou determinadas pessoas, ou até mesmo determinados territórios, a maioria das vezes é com os nossos olhos naturais, nossos olhos carnais, né? E muitas vezes nós não queremos lutar dentro dessas coisas. Às vezes você olha para uma pessoa, você fala para ela, não vou gastar meu tempo orando por essa pessoa. Não vou. Né? Às vezes você conhece a pessoa e você sabe das mazelas que ela carrega, você sabe das deformações que ela tem. E você fala, não vou entrar nessa briga, não vou entrar nessa luta. Né? E você começa a liberar, né, para a vida daquela pessoa algo negativo, dando mais legalidade ao diabo para aprisioná-la ainda mais. Porque aos seus olhos, a pessoa não tem jeito. Aos seus olhos, aquela situação não tem saída, né? Então, como que eu devo olhar? Eu devo pedir ao Senhor para que me dê a visão dele em relação àquela pessoa, para que me dê a visão dele em relação àquela situação. Porque pela minha visão, eu já estou derrotada. A pessoa não tem mais, não existe salvação para ela, né? E outra coisa, por que eu devo olhar? Em primeiro lugar, se Deus te comissionou para algo, para interceder, para libertar, para curar, existe uma relação entre a situação que está acontecendo e aquilo que você vai desenvolver no futuro. Então, você precisa entender o porquê eu devo entrar nessa batalha por essa pessoa. Por que eu devo entrar nessa batalha por essa situação, ou até mesmo por um território. Porque talvez, queridos, aquela pessoa, ela pode se tornar alguém estratégico no reino. E eu vou dizer uma coisa para você. De quantos nós já abrimos mão? Primeiro porque nós olhamos, né? O como nós olhamos. E quantas situações foram perdidas, né? Porque o como nós olhamos para elas. O como nós olhamos para nós. Porque se nós olhamos para uma situação, nos vendo como gafanhotos, como vencidos, nós realmente não vamos conseguir vencer, não vamos conseguir ter sucesso, né? E o porquê? E isso tem a ver com a nossa motivação. O porquê também tem a ver com a nossa motivação. Muitas vezes nós deixamos de olhar para onde Deus nos quer
para olharmos para onde nós queremos estar. Aí Deus chamou o casal aqui como missionário, né? Aí vem várias palavras proféticas ao longo de anos, né? E eles entraram no propósito, vamos entrar no propósito, vamos fazer curso de missões, vamos aprender pelo menos o inglês, né? Que é a língua mundial, universal, vamos aprender, vamos, né? E tal. E aí começam a buscar do Senhor, Deus, aonde o Senhor quer nos levar? Para onde o Senhor quer nos levar? E aí Deus, né, ainda não falou nada e aparece uma oportunidade para ir para Miami. Ou para ir para Cancún, né? Para a China. Ninguém quer ir para a China. Né? E quantas pessoas, queridos, eu vou fazer missões lá em Miami. Queridos, quantos que foram fora da direção de Deus, porque a motivação do coração estava errada, as intenções ocultas, né? E deram com os burros na água. E muitos até se desviaram do caminho do Senhor. E eu conheço lideranças que abriram ministério em determinados lugares e que não era o propósito de Deus. Queridos, para esse, né? Na verdade, eu conheço algumas histórias de pastores, pessoas que se mudaram do Brasil porque foram trabalhar em outro lugar, em outras nações, e ali começaram a fazer um grupo com os vizinhos, né? um grupo de oração, ou uma célulazinha. Começaram a desenvolver um trabalho. E como estavam ligados à igreja aqui no Brasil, pastor, nós vamos abrir aqui uma filial, né? Vamos abrir aqui, né? um ministério, tal. Então vamos. Vocês oraram primeiro, botou intercessão de jejum e oração para saber se era de Deus? Aí foram, abriram, e uns 2, 3 anos depois, o negócio foi parar na justiça, porque Deus mandou se desvincular e o pastor aqui não aceitou desvincular, tá? Porque a igreja é minha, né? E a coisa foi parar em tribunal. Onde Deus está nisso, queridos? Né? Então, a motivação do porquê nós estamos fazendo determinadas coisas, isso é muito importante. Nós conhecermos a nossa motivação. Eu entrei em guerra por igreja com a motivação errada, querido. Entrei em guerra com a motivação errada. Porque eu conhecia a liderança da igreja, conhecia a história, né? Um pouquinho da história daquele pastor, e entrei numa guerra por aquela igreja, por aquele pastor, e tomei chapuletada. Por quê? Porque ele estava atrapalhado, a igreja toda, né, Gilberto? E tomei na cabeça. Sim. Sim. Morte física mesmo. Sim. É sério isso, né? E ataques constantes de demônios, nas finanças, no físico, na saúde. Gente, eu cheguei a vestir 36. De tanto que eu emagreci.
As roupas da Daniele serviam em mim. De tão magra que eu fiquei. Quando eu entrei nesse nível de batalha. Foi assim, algo assim. Por quê? Porque o desejo do meu coração era ver aquela igreja restaurada, era ver aquele pastor restaurado, era ver, né? Mas, e o desejo do pastor? Era isso? E o desejo de Deus? O desejo de Deus com certeza era que houvesse, né? O que é certo. Mas tinha muita brecha dentro do ministério. A começar no casamento do pastor, né? E então nós precisamos pedir ao Senhor, mostra a motivação do meu coração. Sabe? E eu vou dizer para vocês, no início, quando eu entrei para orar por aquela liderança, todo mundo falava para mim assim, esse casamento desse pastor não existe mais. Está acabado. Não tem restauração. Então, a minha oração era o que ele falava para mim. Que ela saia da minha vida. O que ele falava. Né? Eu estava orando e tomei na cabeça. Tá? Para honra e glória do Senhor, quando eu entendi que estava tudo errado ali, eu comecei a orar diferente, comecei a buscar a direção de Deus, mudei a motivação do meu coração. Comecei a clamar ao Senhor para que o Senhor viesse restaurar aquela igreja, viesse restaurar aquele casamento, viesse restaurar as pessoas que estavam naquele lugar, que estavam sendo ministradas naquele lugar. Tinha tanto casamento destruído ali, gente. Porque o próprio casamento da liderança estava ruim. Né? E aí comecei a orar, a interceder de outra forma. E assim, me lembro que foi muito interessante, porque nessa época eu já estava bem vinculada à obra do Jaguaré. E eu era líder da intercessão da sede. E ficava muito tempo aqui, muito tempo não, eu ficava, na época eu estava indo com a Beth para Bertioga e estava sempre pregando no Jaguaré. E aos poucos o Senhor foi me desvinculando dessa liderança, dessa intercessão, colocou outra pessoa na intercessão e eu passei a ficar mais diretamente para cá. Mas assim, essa questão das nossas motivações, nós entrarmos em determinadas guerras, nós temos que ver o porquê eu estou entrando. Será que a minha vontade, o que eu quero não é mostrar que eu sou capaz? Será que o que eu quero entrando nessa intercessão, nesse nível de batalha, é porque eu quero estar envolvido com algumas coisas, né? Algumas pessoas a nível da liderança, né? Porque eu vou dizer para você, querida, aqui nós somos uma igreja pequena e aqui a gente não tem dessa de as pessoas não terem assédio aos pastores, né? Mas em igrejas grandes, as pessoas só têm acesso aos pastores quando elas fazem parte das cúpulas. Estou mentindo? Então, tem pessoas que a motivação delas está errada. O propósito delas é estar perto dos grandes, das lideranças, né? Dos grandes, entre aspas, né? E é aí que nós precisamos perguntar ao Senhor por quê. O que se passa, né, dentro dos nossos corações? Porque muitas vezes a nossa intenção, a nossa motivação está errada e nós queremos participar das guerras porque nós entendemos que é o nosso chamado, que nós somos guerreiros, mas será que na verdade nós queremos ver salvação? Será que na verdade nós queremos ver libertação, ver curas? Ou será que na verdade nós estamos
buscando a nossa evidência, né? Estar em evidência para alguém, para as pessoas. Porque muitas vezes, amados, os pontos de orgulho que estão dentro do nosso coração, eles vão nos fazer assumir posições que não é nossa. E nós seremos expostos a perigos que, por causa da nossa imaturidade, inconstância do nosso coração, pode nos levar à destruição ou a entrar em poços que não têm saída a não ser pela misericórdia de Deus. Conheço muitas pessoas de outros ministérios que estão em lugar que Deus não tem para elas. Porque a questão não tratada do orgulho, da imaturidade, da insatisfação com ela mesma, né? Muitas vezes a pessoa não está bem sucedida no mundo lá fora, na profissão, no casamento, né? Em algumas áreas da sua vida, e ela então passa a querer galgar dentro da igreja, a conquistar dentro da igreja, né? Aquilo que ela não conquistou lá fora. Ela quer ser vista aqui dentro. Ela quer ser, né? Questões de orgulho, questões de feridas emocionais não tratadas. E que vão fazer com que a pessoa assuma coisas que Deus não tem para ela. E o que eu vou olhar, onde eu vou olhar, como eu vou olhar e por que eu vou olhar, aquela guerra, aquela pessoa, aquele foco. Qual é o verdadeiro interesse do coração? Nós precisamos fazer esse tipo de questionamento para nós mesmos. Para que nós possamos estar mais bem preparados e mais protegidos, né? Quando nós formos entrar em determinadas batalhas. E outra coisa, quando nós temos o aval de Deus, por mais difícil, trabalhoso, ou até mesmo inseguro que seja a situação que nós estamos entrando, Deus sempre vai dar estratégia e nós venceremos a circunstância ou levaremos pessoas a vencer dentro das batalhas delas. E o padrão de segurança na fé é saber onde Deus me quer, o que Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu faça e por que Ele quer que eu faça. Então, eu estou falando aqui de como nós podemos estar seguros. Você vê ali no livro de Josué que Deus se apresenta para ele. A primeira estratégia, descalça os seus pés, né? Sai do natural, porque agora você vai ter que entrar na dimensão do sobrenatural. Agora você vai ter que entrar numa dimensão aonde você, como um estrategista de guerra normal, dentro do padrão natural, não vai vencer. A estratégia da guerra que eu vou te dar é que você vai pegar lá os sacerdotes tocando 7 trombetas e vai botar eles juntamente com o povo mudo, calado, sem murmurar, sem reclamar, sem abrir a boca, para rodar a cidade uma vez durante 6 dias. E no 7º dia vocês vão rodar a cidade 7 vezes e só então, na 7ª volta, vocês vão gritar e as muralhas vão cair. Sabe qual foi a arma que eles usaram? Frequência. O toque das trombetas.
rodeando a cidade 6 vezes e depois 7 vezes num único dia, ruíram as muralhas. Não existia cimento, né? Então, queridos, nós precisamos estar, em primeiro lugar, a Bíblia fala que a paz de Deus é o árbitro dentro do nosso coração. E muitas vezes, mesmo tendo o aval de Deus para determinadas obras, para determinadas batalhas, nós ficamos ansiosos. E a ansiedade, ela pode nos atrasar, porque uma ansiedade que é mal administrada, com a qual nós não tratamos, essa ansiedade, ela pode atrasar o propósito de Deus através da nossa vida. A ansiedade, ela nos torna vulneráveis. A ansiedade, ela vai ser brecha por onde o inimigo vai nos atacar. E conheço tanta gente ansiosa. Já falei aqui uma vez, eu estava lá no ministério da pastora Marli, eu estava pregando lá na Zona Leste, e Deus me usou para falar com o rapaz do chamado dele. E Deus me usou para falar para ele, olha, eu vou te levantar como pastor, mas você nesse momento está sendo tratado. Não é agora que você vai ser levantado, porque eu estou tratando com você, estou trabalhando na sua vida, tem áreas da sua vida que estão conturbadas e que estão fora, né? Vão tirar você do foco. Então, eu estou trabalhando na sua vida. E 3 meses depois, ele estava aliançado com um outro pastor que o ungiu a pastor e colocou uma igreja na mão dele. O que aconteceu? Cadê esse moço? Não aconteceu. Eu não faço nem ideia se ele ainda está no caminho do Senhor. Ele colocou o irmão dele para trabalhar com ele. Onde está o irmão dele? Atolado nas drogas. Porque ele era um ex-drogado. Ele ungiu o irmão como evangelista. Então, amados, ouvir e obedecer é primordial. Olhar, observar, ouvir e obedecer é primordial para nós vencermos as batalhas. E ter um relacionamento de profundidade com Deus, tá? Intercessor, ele tem que estar ali, unha e carne com o Senhor. A ponto de ser que nem Moisés. Sai da frente que eu vou destruir esse povo. Não saio, né? Moisés se colocou ali intercedendo pelo povo. E pagou um preço por isso, né, gente? Que ele nem entrou na terra prometida. Se ele tivesse permitido que Deus destruísse aquele povo, levantasse outro povo. É do Senhor, porque aquela geração toda morreu no deserto, né? Josué agora está com o povo ali no vale ali do Jordão, pronto para entrar e tomar posse da terra prometida. Mas o povo que estava ali com Josué era a nova geração. A geração dos que saíram do Egito morreu toda no deserto. Deus fez aquele povo rodear 40 anos no deserto até que o último deles morresse, para que a nova geração pudesse entrar.
Sério isso, né, gente? Como nós podemos ter um bom resultado dentro de batalha, dentro de guerra, nas nossas intercessões? Sejam essas batalhas a nível solo, nível territorial, nível estratégico, nós precisamos ter sensibilidade para respeitar ordens. Queridos, tudo isso que eu estou falando sobre proteção. Eu ainda não cheguei nas armas de defesa, nem nas armas de ofensiva, nem na armadura, mas eu estou falando para você que antes de se blindar e pegar todas as armas e vestir a sua armadura e tudo mais, você precisa conhecer o que está dentro de você, saber para onde você tem que olhar, saber como olhar, o porquê, saber o porquê que Deus quer você dentro daquela situação. Isso é proteção. Tá? Uma das coisas que assim, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Nas várias batalhas que a gente perde, nas lutas que a gente entra sem querer, né? Sem querer não, sem o aval do Senhor, a gente vai aprendendo. Queridos, nosso padrão de autossuficiência nos leva a acreditar, né, que a gente sabe muito e que nós não precisamos nos precaver para uma maior proteção. É meu chamado, Deus me deu autoridade, eu já fiz curso disso, curso daquilo, já estou capacitado, já estou qualificado. E nós precisamos entender que não é só a gente se revestir da armadura, pegar as nossas armas, para termos maior proteção para trabalhar para o reino. Mas é aprender a respeitar as ordens de Deus. E Deuteronômio 28, né? Deuteronômio 27, Deuteronômio 28. O Senhor está dizendo aqui, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, Deus dá ordens. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Outra passagem, Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Tudo pertence ao Senhor. Mas nós precisamos aprender a acatar ordens. E existe um princípio na obediência que está ligado, né, à questão de obedecermos às autoridades. E pai, patrão, pastores, marido, são autoridades que foram delegadas por Deus sobre as nossas vidas, né? O Bruno, querendo ou não, ele é uma autoridade sobre a Tauana. A Tauana, reconhecendo ou não, ele é autoridade no mundo espiritual, né? Tem o que se dizer. E nós vivemos num mundo onde a desobediência, a insubmissão, a insujeição é muito comum. Hoje, queridos, as pessoas não querem se submeter. Eu vou me casar. Você vai se casar para quê? Por quê? Só por causa, às vezes, até mesmo das relações sexuais, né? Mas muitas vezes não reconhece o cônjuge, o marido, como autoridade. E quanto casamento é arruinado porque as mulheres não conseguem entender
reconhecer, por mais que o próprio homem não entende a autoridade que ele tem, né? Dificulta, né? Mas tem que reconhecer. E quantos dizem que não... eu não tenho que dar satisfação para ninguém, não vou me submeter a homem nenhum, né? Dentro de igreja, gente, eu não tenho que dar satisfação da minha vida para o pastor. Eu não tenho. Queridos, não é questão de dar satisfação. Se você é um obreiro na casa do Senhor, né? Você precisa dar satisfação de algumas coisas, sim. Acho que, na verdade, não é nem satisfação, né? É deixar o pastor ciente onde ele está. Pois é. O chamado de Deus para a nossa vida, ele é estabelecido progressivamente. Nós vamos subindo degraus, e cada degrau que a gente sobe, exige de nós um esforço. E esse esforço, queridos, é o que Deus vai permitir dentro desses esforços que nós vamos fazendo, aprendizado na nossa vida, crescimento, amadurecimento na nossa vida. Então, assim, não é só a experiência que nós temos, o quanto nós estamos qualificados, mas quanto degrau você já subiu, o quanto você já cresceu, o quanto você já amadureceu e o quanto você sabe acatar ordens. E tudo que fizermos em honra à autoridade vai voltar para nós. Tá? Nós precisamos aprender a honrar as autoridades que estão sobre a nossa vida, porque isso traz proteção para nós. Honrar nossos pais, honrar os nossos líderes, honrar patrão. Patrão não vale o prato que come, mas você tem que honrar o patrão. Porque quem está vendo é o Senhor, e quem vai te retribuir é o Senhor. E todos nós, né, nós temos dificuldades nos relacionamentos, principalmente quando nós temos que nos submeter às autoridades que foram impostas sobre as nossas vidas. E um bom líder, ele não tem só um dom natural, mas principalmente ele é alguém que se deixou liderar e foi moldado, aparado, até mesmo pressionado dentro desse dom. Queridos, quem falou isso para mim foi Deus. Eu escrevi aqui porque foi Deus que falou isso para mim. Que um bom líder, ele foi aprimorado, aparado, moldado, pressionado dentro do dom dele. E o exemplo, situações de injustiça, onde a pessoa fez tudo certo e não houve um reconhecimento, né? Poxa vida, eu fiz tudo certinho, eu obedeci, eu honrei, eu fiz, né? Aquelas questões dentro da família, que aqui não acontece, graças a Deus, onde os filhos, né, se viam injustiçados em detrimento dos irmãos, né? Meu pai e minha mãe só dão atenção para aquele meu irmão, só fazem para o meu irmão. Pessoas que se sentiram mal amadas, preteridas, humilhadas, injustiçadas de alguma forma, isso se tornou gatilho, onde a pessoa se vê numa posição de provar que tem valor e muitas vezes assume o que Deus não tem para ela, ou o que Deus não tem com ela, porque a motivação e a intenção do coração é carnal, com base nas feridas. E uma das questões para que sejamos vasos de honra na mão do Senhor nós encararmos as nossas fraquezas, encararmos as nossas limitações, as nossas debilidades e rever erros, né? Reconhecer pecados que ainda nós cometemos na nossa vida e nos posicionarmos diante do Senhor para nós sermos transformados, para nós sermos libertos, curados, restaurados. E
Isso exige de nós um esforço extremo, porque as muitas mazelas que nós carregamos já se tornaram hábitos que nós precisamos renunciar. Eles têm hábitos que a gente vai precisar, tipo, passar a espada nele, né? E muitas vezes também, quando nós temos um projeto que exige de nós uma autoridade para... exige que uma autoridade, né, nos dê o aval, nos dê a permissão para realizarmos esse projeto. As pessoas podem até não nos entender, né? Essa liderança, ela pode não nos entender, mas quem vai operar no coração é Deus, para nos auxiliar, e isso vai fazer toda a diferença, tá? Então, por exemplo, a Tauana como líder de departamento, como líder do Ministério Infantil, ela tem um projeto, ela sabe que foi Deus que deu. E aí ela vem falar com a pastora Elizabeth, falar, né, com a liderança da igreja, e a liderança fala para ela assim: Tauana, isso não é tempo. Tauana, isso não é o momento. Aguarda mais um tempo. E nós, como liderança, nós vamos observar o comportamento da Tauana. Nós vamos observar se ela vai entender, se ela vai se sujeitar, se ela vai obedecer, porque isso vai trazer para nós, como liderança, uma credibilidade maior em relação a ela. E as virtudes de quem se submete, de quem obedece, acata ordens, querido, é mansidão e humildade, porque tem aqueles que saem praguejando, xingando, e porque o pastor é isso, porque o pastor é aquilo, porque o pastor é aquilo outro, né? E muitas vezes nós sabemos que quem nos comissionou, quem nos capacitou, nos qualificou foi Deus. Mas nós podemos entender, diante de um não do líder, um espere, que estamos sendo podados. E isso pode ser apenas Deus trabalhando mais um pouquinho no vaso. Para que o vaso seja mais firme, para que o vaso esteja ainda mais determinado a levar o projeto de Deus avante, para que o vaso ore mais pelo propósito, e para que ele seja mais forte espiritualmente. Queridos, muitas vezes, né, aqui não acontece isso, mas a gente vê líderes que têm ciúme das ovelhas, têm ciúme do crescimento das ovelhas, e muitas vezes eles podam sim os projetos de Deus através, né, das pessoas dentro da igreja, por ciúme, por inveja, porque são líderes imaturos, líderes feridos que não se deixaram curar. Mas quem vai tratar com essas lideranças é o Senhor. E a questão da injustiça, né, com a qual muitas vezes nós somos tratados por não podermos fazer aquilo que Deus nos comissionou, vai ser trabalhada por Deus, vai ser tratada por Deus na vida da liderança. Então, o que eu quero que você entenda é a questão de saber acatar ordem vai te proteger, vai te blindar. Eita, Jesus! O respeitar homens, obedecendo sua liderança, é um reflexo da nossa obediência e respeito a Deus. E isso vai trazer proteção para as nossas vidas. A sensibilidade para receber ordem, tanto de Deus quanto de homem, é necessária, porque nós podemos
abortar, descartar os projetos de Deus se não respeitarmos as ordens. E dentro do exército terreno, né? Dentro do exército humano, a questão de acatar ordem é algo muito sério, porque o erro de um pode destruir o batalhão inteiro e fazer com que percam a guerra. Então, queridos, a questão de respeitar e obedecer a ordem nos leva a desenvolver a unidade do corpo. E não se ganha uma guerra sozinho. Eu entendo que no mês de outubro, né, de todo ano, a gente se reúne no sítio como igreja e fazemos ali um tempo, né, de lazer, um tempo de comunhão, um tempo ali onde a gente se aproxima mais uns dos outros para conhecermos uns aos outros. E isso vai trazer uma ligação, vai gerar ainda mais uma unidade, né? Então eu quero falar para vocês que estão indo nesse final de semana, para que vocês sejam vigilantes com aquilo que vocês vão estar ouvindo de pessoas ali naquele lugar. Porque pode haver pessoas ali insatisfeitas com algumas coisas, né? E vão estar borbulhando ali no seu ouvido alguma coisa contra o trabalho, contra a liderança, contra o que aconteceu ou está acontecendo a nível de igreja, a nível de ministério, a nível dos projetos do Senhor. Vigia na terra, crente. Na raçui, decai, andai a sé. Horecalahash. Pega o insatisfeito, leva ele lá na presença dos pastores e fala, mas antes disso, ora com ele. Sabe? Ora com o insatisfeito. E fala, agora vamos ali no pastor, vamos ali para poder você conversar com o pastor a respeito dessa sua insatisfação, porque isso pode te causar problema. Cuidado. Queridos, num alinhamento militar de guerra, com 100 soldados, né? Em 10 fileiras de 10 soldados, se um sair fora, estraga o alinhamento e traz uma desproteção para os outros 99. Cada vez que eu e você saímos do alinhamento que Deus determinou na visão desse ministério e na visão daquilo para o qual o Senhor te comissionou, o restante está vulnerável, está descoberto. É sério isso, queridos. E uma das coisas que a gente entende, né, é que a roupa camuflada, usada pelos soldados, principalmente no lugar de mata, onde toda a vestimenta ela tem tons que mistura com a vegetação, com o terreno, tem como estratégia o não ser notado. Querido, a guerra espiritual ela precisa ser tratada da mesma forma, com seriedade, dentro de padrões que precisam ser observados, dentro de obediência às autoridades, com organização e preparo. E nós somos o exército de Deus que luta para a salvação de todo aquele que nele crê. E a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra todo principado e potestade. E em todas as capacidades sobrenaturais que Deus libera sobre o corpo de Cristo, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu propósito e o seu destino individualmente, mas com seus diversos dons, né? O Espírito Santo ele distribui os dons da maneira como ele quer. E Deus
Ele nos dotou e ele se responsabiliza pela obra. Mas o Senhor, ele faz um ajuntamento. Você não está aqui nessa igreja simplesmente porque você quer estar, né? O Alan e a Ana saem lá da Zona Norte, saem lá de Santana para estar aqui, porque Deus os comissionou para cá. Deus tem uma obra na vida deles aqui e uma obra com a vida deles aqui. Né? Tem algo que está na mão deles de fazer em prol desse ministério. Assim como tem algo que está nas mãos deste ministério fazer em prol deles. Então, durante quanto tempo, gente? Eu saía da Zona Norte para cá, né? Quantos anos eu fiz esse trajeto? Por quê? Por causa do projeto, por causa do propósito de Deus. Não é o nosso propósito, é o propósito do Senhor. E Deus, ele ajunta as pessoas. Porque muitas vezes, amado, isso é uma coisa que você tem que guardar dentro do seu coração. Nós não podemos andar sozinhos, porque muitas vezes continuar vivo depende de respeitar ordens. E muitas vezes continuar vivo depende da vida dos outros. Né? Os homens aqui que entendem um pouquinho de exército, né, que conhecem um pouco mais, sabem que a coisa funciona dessa maneira. A vida do batalhão muitas vezes depende de todos estarem acatando as ordens e dependendo uns dos outros, né? É, verdade. A igreja é o único exército que deixa seus feridos para trás. Né? Porque o natural de um exército é carregar o ferido. Enquanto ele está respirando, a gente carrega ele. E Deus quer usar esse ministério como instrumento de cura, como instrumento de libertação. Porque tem muitos soldados que estão feridos e estão morrendo lá fora, porque foram abandonados pelo exército no qual eles estavam inseridos. Então, você que está aqui nessa noite e que foi comissionado pelo Senhor, como parte desse exército, você precisa se posicionar. Odeio orar, pastor. Não gosto. Esse negócio de intercessão não é para mim. Sinto muito te falar. Principalmente os líderes. Você não tem escapatória. Líder que não ora, que não jejua, que não intercede, não tem como liderar. Libertador que não ora, que não intercede, que não está disposto a entrar no inferno para arrancar a alma, não pode ser libertador. Então, queridos, eu vou parar essa aula por aqui, já vai dar 10 horas. Oi? Quem? Socorro. Qual Isaac? O seu? Da Thaís? Tá. Uma das coisas que o Senhor falou claramente comigo foi que cada um de nós somos pessoas distintas e que nós nos tornamos o que somos pela nossa história de vida, onde nós fomos moldados. Uns são mais retraídos, outros são mais atirados, extrovertidos, outros são mais sisudos, outros mais calados, outros mais falantes, uns mais metódicos, e assim vai. Mas o Senhor nos ajudou com o propósito e nós precisamos aprender a respeitar as limitações uns dos outros e a não deixar que essas limitações alheias nos incapacite
pela nossa intolerância, pelo nosso desafeto, pela nossa imaturidade e etc. Para que nada disso nos incapacite a cumprir o que Deus determinou. Então, meu amado, nós precisamos aprender a reconhecer que essas distinções, essas diferenças que nós temos, elas não são para nos dividir. Ao contrário, elas são para somar. E na maioria das vezes o que impede as pessoas de acatar ordens são os traumas com as autoridades na vida delas que não foram tratados, ou o espírito de rebelião que elas trazem dentro de si, que interfere, diretamente na forma como ela enxerga as coisas. E a rebelião, ela faz com que a pessoa insurja contra o que é direcionado por Deus, ou contra uma liderança. E o espírito de rebelião, ele interfere diretamente em todo o processo para desativar a nossa vida de todo o projeto divino. Queridos, a gente sabe, A gente vê uma criança quando ela tem um espírito de rebelião. E a gente consegue detectar no nosso meio aqueles que têm um espírito de rebelião. E como intercessores, nós precisamos olhar para aquela pessoa. Como olhar para aquela pessoa? Porque olhar para aquela pessoa e pedir ao Senhor que nos dê direção e estratégia de intercessão para que aquela pessoa ela venha sofrer uma mudança, uma transformação e ter um coração obediente ao Senhor em primeiro lugar. Amém? Vamos orar? Nesse caso do espírito de rebelião, no caso lá, uma criança que a gente consegue observar, consegue identificar, é uma intercessão, é uma oração ou precisa ser uma ministração? Também, porque às vezes até o pai e a mãe têm que ser ministrados, tá? Muitas vezes a rebelião é consequência do que a criança vive dentro de casa, Então, Então, essa questão da rebelião, ela é um pouquinho mais punk, Mais. Alguma dúvida, queridos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós vamos falar sobre as armas, nós vamos falar sobre a armadura. Vou falar sobre a pessoa do intercessor, sobre a casa do intercessor. Vou estar falando. Por quê? O que Deus colocou no meu coração domingo, e inclusive Deus foi me dando os nomes, é que agora essa igreja precisa ter um corpo de intercessores. Querendo ou não querendo, nós precisamos montar um grupo de intercessores. E isso é muito sério. Por causa daquilo que Deus quer fazer nessa igreja e através dessa igreja. Tá? Então, nós precisamos nos posicionar. E Deus foi muito sério quando Deus falou comigo. Eu comecei a olhar para algumas pessoas aqui dentro da igreja, aquele ali é intercessor, aquela ali é intercessora, aquele ali. Aí fui anotando na minha agenda. E aí o Senhor falou comigo. O Senhor disse para mim, monta um relógio de oração com a liderança da igreja e com algumas pessoas que eu vou direcionar. Porque se a liderança da igreja não ora, com que autoridade vocês vão cobrar ao povo a oração? Sim, a oração sustenta a liderança.
Então, nós precisamos, né, tomar um posicionamento sério com o Senhor. Dentro daquilo que o Senhor está nos ordenando agora. Amém? Para que nós possamos cumprir aquilo que Deus comissionou esse ministério para fazer. E eu vou dizer, ouso dizer para você, que esse ministério foi chamado para dar apoio a outros ministérios. E nós ainda não estamos exercendo aquilo que Deus quer. Nem começamos, tá? Então eu vejo hoje, a gente entende hoje, Deus está trazendo pessoas de fora. Hã? Não. Eu? Não. Não lembro disso. Então, né? Então, né? Jesus sabe de todas as coisas. Vamos ficar de pé. Futuramente, eu estou envolvida num projeto que futuramente, né, a gente quer trazer para a igreja em defesa das crianças. Tá? E é puxado, pesado e precisa de um corpo de intercessão sério. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Deus, porque nessa noite, Pai amado, o Senhor começou a destravar Xarabacaia Nagasfidecai, a vida de algumas pessoas aqui, ó Deus, para o comissionamento que o Senhor tem através da vida delas, ó Pai, a obra que o Senhor tem para realizar através da vida delas. Senhor, e em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar poderosamente na mente, no coração, Pai amado, trazendo mais entendimento, mais revelação daquilo que o Senhor está trabalhando para levantar verdadeiros intercessores, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor não somente trabalhe no nosso espírito e na nossa alma, mas para que o Senhor também trabalhe no nosso físico, Deus, para que nós tenhamos a força física para nos colocarmos na brecha, a força não somente espiritual, Pai amado, emocional, Deus, mas a força física, Senhor, para jejuarmos até que Shanai Kamai Andai Assé, Horekalahashi Rekalabashai. Senhor, em nome de Jesus, nós ainda não temos noção nas dimensões aonde o Senhor vai nos levar, Deus, para que possamos, Pai amado, libertar os cativos, curar os quebrantados, os enfermos de alma, restaurar os lugares assolados, Pai, e edificar, Senhor, os lugares que foram destruídos. Senhor, e em nome de Jesus, que o Senhor, Pai amado, possa mover as nossas vidas e trazer dentro de nós o desejo de orar, o desejo de interceder, o desejo de nos relacionarmos mais intimamente com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, e em nome de Jesus, que nós tenhamos o desejo de buscar ao Senhor, de sermos insaciáveis, Deus, na busca pelo Senhor, Pai, para que nós possamos, Deus, ser como os seus amigos, Pai. Shanai Kamai Andai Assé, Horekalahashi Rekalabashai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve de volta para as nossas casas, na paz, na segurança do Senhor. Que o Senhor nos leve de volta para a nossa casa, Pai amado, debaixo da graça, da consolação do Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus. Repreendemos todo ataque do inimigo contra as nossas vidas, contra os nossos pertences, contra as nossas casas, contra os nossos entes queridos, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. E mais uma vez aplicamos o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre nós, sobre tudo que é nosso, e a obra da cruz sobre as nossas vidas, sobre tudo que é nosso, a obra da glorificação do Senhor sobre as nossas vidas e sobre tudo que é nosso, em nome de Jesus. Amém, amados? Ah, é verdade. Eu quero que alguém ore. Ora aqui, Tawana, pelo Isaac. Senhor, em nome de Jesus, Pai, neste momento nós colocamos a vida de Isaac diante do teu trono, Senhor. Sabemos que a luta contra a vida dele, Senhor, tem sido, Pai, desde o início, desde o ventre. Mas, como igreja, Senhor, neste momento, nós Amém, oramos, Jesus. Pai, em favor da Corre, restauração da vida calabaxere, dele, raçui, Pai. Da decai, papai, toma o restauração, Senhor, Isaac da nas tuas saúde, mãos, Senhor. Senhor. Em Que o nome Senhor do venha Senhor Jesus arrancar, Pai, Cristo. no poder e autoridade do nome de Jesus Deus. Cristo, essa enfermidade, Pai. Que Sim, venha Senhor. atrapalhando, Senhor, tudo aquilo que ele precisa Amém, fazer, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, vem restaurando, Senhor. Amém, Ali, Deus. Pai, o sistema respiratório do Isaac, Senhor. Sim, Pai, visita Tirando os toda pulmões inflamação, deles, todo muco, Senhor, alvéolos, toda Deus, os secreção, brônquios, Pai. Pai Que querido. venha se Senhor, desfazendo a agora, pneuma, Pai. papai, No em nome nome de de Jesus Cristo, Jesus. Senhor. Ore, Que tua mão calabaxere, poderosa, ras. Senhor, possa tirar, Amém, Senhor, Senhor, em de uma nome de forma, Pai, Jesus. milagrosa, Senhor. Tudo isso que tem Amém, causado, Senhor, Deus. esse desconforto, essa dor, essa Em geração, nome de Senhor, de Jesus. secreção no pulmão dele. Sim, Pai, em Em nome de nome de Jesus Jesus. Cristo, Senhor, nós repreendemos. No nome de Jesus Sim, Cristo, Deus. Senhor, todo espírito de enfermidade, Amém, Senhor. Pai. Tudo aquilo que vem para assolar aquela família, Pai. Nós anulamos agora todo esse tipo de influência, Senhor, toda situação, Senhor, que possa vir, ó Pai, e perturbar ali a Thaís e o Bruno e a Bela, Pai. Que eles possam passar, Senhor, por este momento, crendo que o Senhor já está trabalhando, Senhor. Em nome de Jesus, Sim, Pai. Senhor. Vem limpando, Senhor, o Recalabaxere, pulmão ras, dele, Senhor. Vem tirando tudo aquilo, Senhor, que tem Qualquer dificultado a demônio, recuperação plena ou é dele, preto, Pai. branco, que Em nome de essa Jesus, parte Senhor, de porque nós pulmão é o sabemos quê? que ele pertence ao Senhor, que ele é do Senhor, e desde o ventre o Senhor, Pai, já tem abençoado grandemente a vida dele. Amém, Deus. E em nome de Jesus, Senhor, Nós cremos, nós, Pai, Pai. paralisamos agora, Sim, Pai, Deus, em nome de Jesus, espírito de morte, toda ação nós maligna, todo repreendemos espírito em de nome morte, de Pai, Jesus. todo espírito de Em nome de Jesus, enfermidade, bate em de retirada. sequelas, Pai, Em sobre a vida nome dele, de em nome de Jesus. Jesus, Todo demônio que Senhor. atua na Nós vamos por respiração, terra agora, repreendemos. Pai, toda palavra de Em peso, nome de todo Jesus. medo, Senhor, todo Em qualquer, nome Pai, de Jesus. situação que possa ter recaído sobre a vida dele. Sim, E Deus. que seja de alguma forma, Pai, Narraci, facilitando, decai, Senhor, esses andai, problemas, essas enfermidades. Nós recolhemos agora, Senhor, no Em mundo nome de espiritual, Jesus. e pedimos ao Senhor que lance no mar de esquecimento, ó Sim, Pai, Deus. anulando, sem causa e efeito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus. Que teu Espírito Santo, Senhor, esteja pairando sobre ele neste momento, trazendo, Amém, Senhor, o bálsamo de Gileade, Pai. Vem trazendo, Sim, Senhor, Deus. a Shanai, Kamai, recuperação, andai, a assai. restauração plena dele, Pai. Sim, Pai, Que em seja nome de algo, Jesus. Pai, sobrenatural, para que mais uma vez, Senhor, possamos contemplar a tua graça Amém, sobre Deus. as nossas vidas e a vida dele, em nome Amém, de Deus, Jesus. em nome de Jesus. Amém. Nós declaramos o milagre na vida do Isaac, em nome de Jesus. Amém.